O Prêmio Literatura para Juízes, Poesia Crônica e Canto teve participação de juízes de 20 cidades paulistas. Os premiados pertencem às comarcas de São Paulo, são 3, Campinas, 2, Osasco, Ribeirão Preto, Garça, Monte Aprazível, Santo André e Valinhos. Para a seleção das poesias, crônicas e contos premiados, a Academia Paulista de Letras nomeou para o corpo de jurados os escritores acadêmicos Ana Maria Martins e Mafra Carbonieri, e o escritor e presidente do Conselho Consultivo da União Brasileira de Escritores, Joaquim Maria Botelho. A comissão organizadora ficou por conta da juíza Herta Helena Hollenberg Padilha de Oliveira, da Associação Paulista de Magistrados, juiz Ricardo Felício Scaff, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e Antônio Clementin, produtor literário, autorizado pela Academia Paulista de Letras. As ações literárias mobilizaram pessoas que gostam de ler, escrever, discutir ideias, compartilhar conhecimento e encontrar pessoas interessantes. Projetos de fomento à literatura são de baixo custo e com incalculáveis ganhos para todos os envolvidos. Senhoras e senhores, para promover a abertura dos trabalhos, com a palavra, professor Gabriel Chalita. Boa noite a todas, a todos. Queria fazer um cumprimento especial ao Jaime Martins de Oliveira Neto, agradecer por essa parceria. É uma honra a Academia Paulista de Letras trabalhar junto com a Associação dos Magistrados. Nós temos muito respeito pelo trabalho de Vossa Excelência, pelo trabalho dos nossos juízes. Agradecer aqui a presença de todas e todos e um agradecimento especial também aos nossos acadêmicos, Ana Maria Martins, ao Mafra Carbonieri, e dizer que esse concurso literário, ele nos empolga muito, porque nós sabemos do significado da literatura, do significado da palavra, da textualidade, na melhoria da vida das pessoas. Nós tivemos doutor Scaff, bem-vindo também, representando o nosso presidente do Tribunal de Justiça, doutor Naline, que também é acadêmico, né, presidente emérito dessa casa. Mas eu dizia que nós sabemos que a vida de um juiz, de uma juíza, de um magistrado, não é uma vida simples. É uma vida em que uma pessoa se depara com uma responsabilidade imensa de ter que tomar decisões o tempo todo sobre vidas humanas, sobre histórias humanas, né? Numa decisão de um juiz, e uma criança fica com o pai ou com a mãe. Numa decisão do juiz, alguém permanece naquela casa ou alguém tem que sair daquela casa. Numa decisão do juiz, alguém vai receber um dinheiro ou não vai receber o dinheiro, vai poder fazer uma cirurgia ou não vai. O tempo todo, juízes decidem sobre as histórias de outras pessoas, sobre as vidas de outras pessoas. E os juízes precisam de uma formação cognitiva muito importante, um repertório jurídico essencial. Mas a que serve a literatura na vida de um magistrado? A literatura é a história dos sentimentos. A literatura é a compreensão da alma humana. A literatura é essa capacidade que o ser humano tem, de uma forma muito singela, de percorrer um pouco essas vias dos sentimentos, das histórias, das dores, das angústias. Então, propor aos juízes que, saindo um pouco do espectro técnico do seu dia a dia, das suas sentenças, ele possa refletir em prosa ou em poesia, ele possa escrever, ele possa se debulhar um pouco em sentimentos e colocar em palavras as suas sensações, é muito gratificante para nós. Eu acho que esse é um concurso que veio para ficar, a gente pretende fazer sempre, para incentivar que os nossos magistrados leiam cada vez mais, escrevam cada vez mais. Ninguém pode ser um bom escritor se não for um bom leitor. E um bom leitor não é só um leitor de livros, é fundamentalmente um leitor de livros, mas é um leitor de pessoas, um leitor de gentes, um leitor de circunstâncias, né? E os juízes têm toda essa oportunidade na sua vida. Esse poder, não como algo egóico, mas um poder como uma capacidade imensa de servir. Hoje aqui na academia, nós estávamos com os nossos escritores de São Paulo, e eu fiquei muito feliz com as reflexões do Mafra e da Ana Maria, que leram os trabalhos dos juízes e fazendo reflexões muito elogiosas, né? A produção desses juízes que conseguiram roubar um pouco do seu tempo e se dedicar um pouco a essa tessitura bonita das emoções por meio da palavra. Então, alguns ganharam
mas todos os que participaram são vitoriosos. Às vezes é um detalhe, né, que faz um ganhar, o outro não, mas isso não é um demérito para quem participou e que não ganhou. Ganha todo mundo que respeita a sua excelência a palavra e que utiliza a palavra para expressar suas emoções. Parabéns a todos vocês que participaram e sejam bem-vindos aqui à Academia Paulista de Letras. Senhoras e senhores, com a palavra, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da APAMAGES. Para mim é um momento muito especial estar dirigindo a APAMAGES, ter conseguido realizar esse concurso, tendo na presidência da academia o Gabriel Chalita, e numa noite como essa, entregar os prêmios e saudar aqueles que tiveram coragem. Quando nós começamos, e eu quero também fazer aqui uma menção muito especial ao Clementim, porque nós não estaríamos aqui hoje, não chegaríamos hoje aqui sem o trabalho dele. Ele foi o que levou esta proposta à APAMAGES, foi o que acreditou nessa proposta, e foi quem efetivamente trabalhou muito para viabilizar esse trabalho. Doutora Herta, também juíza, e o doutor Scaff, assessor do presidente, neste ato representando o presidente, foram os três responsáveis pelo desenvolvimento, realização, aqueles que efetivamente executaram esse trabalho. Não fosse o trabalho desses três, nós não estaríamos aqui, porque eles é que acreditaram nesse projeto. E na pessoa do Ricardo Scaff, meu amigo também de longa data, que hoje representa o presidente Naline, que por um motivo muito especial não pôde estar aqui conosco, agora, ele estava aí até agora há pouco, eu também faço uma saudação ao presidente do meu tribunal, que é também alguém que conta com a minha admiração, e não é agora porque é presidente do tribunal. Naline também é uma figura nacional, né? Tem um respeito, e eu hoje atuo aí, viajo muito pelo Brasil. Naline tem um respeito da magistratura nacional, pelo que escreve, pelo que defende, pela coerência das ideias e pela maneira como se comporta e como trata as pessoas. Então, deixo aqui registrado também a admiração que nós temos pelo nosso presidente. A comissão examinadora deu credibilidade ao nosso trabalho. Então, eu gostaria de saudá-los também, porque a APAMAGES, no passado, ela já realizou outros eventos, outros concursos, mas nós nos ressentimos de um outro formato, de algo que desse mais independência, mais credibilidade às nossas atividades. E a parceria com a academia trouxe isso na área cultural. Então, ao buscar esse concurso de poesia, esse concurso de contos, de crônicas, com a academia, o que nós queríamos era isso. Mas nós não sabíamos, eu falava isso para o Clementim naquela ocasião, como seria, se nós teríamos inscritos, porque que nós tínhamos juízes que escreviam, isso a gente sabia, mas não conseguíamos antever se eles teriam coragem, né, de participar de um concurso dessa magnitude. Mas, para nossa surpresa, a adesão foi muito boa, muito grande, 33 textos, né, professor? Então, 33 textos, e isso deu também credibilidade ao trabalho. Chalita se referiu há pouco, claro, não dá para premiar todo mundo, mas a comissão, e o Clementim tinha dito isso já para mim também, que estavam todos espantados, né, com a qualidade dos trabalhos, porque nós não conhecíamos essa veia. Sabemos que muitos juízes se aposentam e depois vão escrever, né, ingressam no campo da literatura e saem ali da área jurídica. O maior, não é um magistrado, mas o maior exemplo é esse: escreve muito bem direito, mas escreve maravilhosamente bem esses livros todos que nós temos e que encantam a todos, né, professor Chalita, que é sempre um professor de todos. Então, eu queria parabenizar todos os magistrados que participaram, são os nossos associados, né? Eu fiquei muito honrado, fiquei muito satisfeito com a participação dos colegas. Quero parabenizar especialmente os que hoje estão recebendo o prêmio. Tenho diretora, né, a Carolina, nossa conselheira lá da APAMAGES. Infelizmente, um deles não está aqui, e, para minha surpresa e honra, o Robledo, que é nascido em Monte Aprazível,
a minha cidade natal, ganhou um concurso. Ah, chegou? Ah, está aqui. Me falaram que você estava preso no trânsito. Pois é, o Robledo é de Monte Aprazível, meu amigo também, e eu fiquei feliz de saber que lá nós tínhamos também um poeta dessa magnitude. Então, com estas palavras, eu deixo meus agradecimentos a todos os que participaram, de uma maneira ou de outra, desse evento, para que nós pudéssemos chegar aqui. A ideia, Clementim sabe disso, e o professor Chalita já se referiu, é que a gente mantenha esta parceria, não apenas para o concurso literário, mas temos outras ideias para desenvolver na Pamages, com o Clube do Livro, e algumas outras atividades que possam, ou que permitam aos juízes esquecerem um pouco aquela pressão dos autos, dos processos, e possam incursionar em outras áreas como uma maneira de gerar um resultado efetivamente melhor nos processos, mas de gerar um resultado melhor para eles, para que eles sejam pessoas mais presentes, mais conscientes, mais felizes, que é o que a gente busca no final das contas. Então, parabéns a todos. Em nome da Pamages, eu agradeço a participação de todos e fico muito feliz aí pela participação e por vocês nos honrarem com essa parceria. Muito obrigado, presidente. Nós destacamos e agradecemos a presença dos acadêmicos que nos recebem aqui: José de Souza Martins, José Gregori, Roberto Duailib. Senhoras e senhores, para falar em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a palavra, juiz assessor da presidência, Ricardo Felício Scaff. Em nome do Dr. Gabriel Chalita, presidente da Academia Paulista de Letras, em nome do presidente, do desembargador José Renato Nalini, queria agradecer a presença de todos, principalmente o incentivo da Pamages, que sempre foi parceiro da presidência e da Corregedoria Geral na gestão do Dr. Nalini, a academia, principalmente do Dr. Chalita e da comissão, dona Ana Maria Martins e Dr. Mafra Carbonieri, que entenderam o sonho do presidente, em que ele sempre entendeu que se dizia desenvolver a palavra fora do processo, porque havia no Tribunal de Justiça juízes criativos e que escreviam artigos ou poemas maravilhosos e que sempre foi muito ressaltado por ele durante a gestão. Gostaria também de agradecer ao Antônio Clementim, que ele foi um parceiro desde o começo das reuniões e que permitiu que hoje a gente conseguisse fazer a editoração de um livro com os poemas dos agraciados. Agradecer a Pamages, a doutora Herta também, que sempre foi parceiro e conseguiu desenvolver o máximo, e os nossos magistrados, que entenderam a possibilidade de fazer que isso um sonho se transformasse em realidade. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, é com grande honra que convidamos a atriz Ana Luísa Lacombe para apresentar uma pequena amostra da criação literária das obras aprovadas no Prêmio de Literatura para Juízes. Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra ter sido convidada para esse evento. Vamos, então, conhecer as poesias e trechos das crônicas e dos contos premiados. Soneto, José Luiz Fonseca Tavares. Doce é o silêncio, pleno de esperança, e a noite que declina vaga e amena, a solitude quando a paz alcança, e a introversa dor torna pequena, nesta imersa pousada toda mansa, que a angústia do dia faz serena, e onde a alma desperta já descansa, numa polis ruidosa que condena. Eremita, habitante da cidade, deserta, feita só de ilhada gente, ergue teu canto e espalha pelos ventos a insinuante harmonia da bondade, impoluto trinar livre e contente, que a densa névoa impregna de sons bentos. Cachorros coxos, Cássio Ortega de Andrade. Em tristes esquinas, aos cantos, por quanto enxotados, qual lixo, achegam-me mansos e muitos, cachorros coxos, perdidos. E vista tal sina aos prantos, quão acossado qual bicho, sinto-me manco, não minto, cachoro a todos, perdido.
Travessia, Antônio Seabra da Cruz Neto. Não é a lei, mas é a vida. A lei não prende dois corações. Vão-se os dias infelizes em curta existência eterna. Há os filhos, os filhos. Um dia eles crescerão e verão que não é a lei, é a vida. A lei não prende dois corações. O menino e a vida. Robledo Matos Alves de Moraes. É bom ser menino e não ter que se preocupar com as contas no banco, nem com os filhos para criar. Deslizar sobre patins e desejar que isto não acabe nunca mais. O menino, sem camisa, peito nu, cabelos ao vento, caminha pela planície. O verde das pastagens e dos coqueiros enriquece a paisagem sob um sol de outubro que lhe doura o rosto. Sente-se livre, como um poema de Neruda salpicando versos sobre o mar revolto de Valparaíso. Os olhos de um castanho escuro discreto fitam a paisagem e deliciam-se com o sinuoso e divertido balé dos passarinhos, que ora se enfileiram, ora se distanciam, em graciosos movimentos, criando painéis estonteantes a enfeitar o céu de brigadeiro daquela manhã. O menino ouve a música do vento, que, sorrateiro, infiltra-se por entre as copas das árvores, criando sons que só ouvidos privilegiados conseguem ouvir. Ao longe, numa estradinha de graciosas curvas, surge um rebanho de carneiros que saltitam e levantam poeira, criando minúsculos redemoinhos que só incomodam o formigueiro de plantão. O menino censura os carneiros, mesmo achando que toda a ordem natural perde a graça se não for conturbada por uma também desordem natural. Seria monótono. É o mundo dos paradoxos. O crente e o ateu, o branco e o negro, o côncavo e o convexo, o cheio e o vazio, o tom e o semitom. O menino pensa no que lhe dissera um dia sua professora. Não podemos permanecer no marasmo das coisas comuns, das ações corriqueiras, da mesmice estagnada. Temos que abrir as nossas almas para o novo que vem vindo ao nosso encontro e que nos tornará pessoas do nosso tempo, sem as distorções do passado. O menino não entende ou não concorda, mas tem medo. Um inocente medo pueril de apenas 13 anos de idade. Entre porquinhos, padre e almoço de júri. Patrícia Pires. Quando ingressei na magistratura, não planejei minha carreira. Era tanta novidade, tanto a aprender, que não tive pressa. Esperava alcançar a titularidade apenas quando me sentisse segura, com experiência e ilusão de já ter visto de tudo. Mais de 2 anos depois, confiante, decidi me inscrever no concurso de promoção à entrância inicial. Já tinha julgado tanta coisa diferente que me sentia preparada. Em 2007, eu havia recebido uma designação para assumir 2 varas distantes cerca de 150 quilômetros uma da outra. Essa maratona durou longos 8 meses. Naquela correria, para deixar o serviço em ordem antes da promoção, estudava todos os processos na véspera das audiências para sentenciar tudo no termo. Em uma dessas noites, deparei-me com um processo com a seguinte autuação: parceria agrícola. Era uma novidade para mim. E ao folhear aquele processo do Juizado Especial Cível, vi que o fato era mais que inusitado, pois 2 vizinhas firmaram a tal parceria para criar porquinhos. Explico. Dona Maria ganhou uma leitoa viva na quermesse da igreja. Procurou sua vizinha, Dona Antônia, propondo o seguinte trato: entregaria a leitoa para que Antônia cuidasse. E assim, no futuro, quando a porca tivesse a cria, repartiriam os frutos.
Maria auxiliava Antônia com a alimentação da suína, vez comprando o trato no comércio da cidade, vez levando os restos da comida de sua casa. E não demorou para que a leitoa ficasse prenha. Nasceram 9 leitõezinhos, e foi aí que teve início o litígio. Maria afirmava que Antônia não queria dividir os filhotes. Já Antônia dizia que os porquinhos nasceram mortos. Seria a prova oral suficiente para dirimir a controvérsia? Infidelidades póstumas. André Gonçalves Fernandes. Foi naquele dia em que realizavam audiência de instrução em matéria familiar, com a finalidade de se reconhecer a existência de união estável entre convivente sobrevivente e o convivente falecido, representado pelos filhos naquele processo. Tenho sempre receio de audiência sobre mortos. Costumam dar trabalho para mim como se fossem vivos. Era o caso. A suposta convivente teve que ouvir das testemunhas, as ex-namoradas do morto, todas ao mesmo tempo e sem que uma soubesse da outra, e a convivente de todas, as inúmeras diatribes do defunto e suas peripécias sentimentais. E, é claro, todos os curiosos expedientes para manter a constância e a rotatividade de suas relações amorosas. O ritmo da audiência foi pautado pelo choro inconsolado da última namorada, que se considerava a fiel e exclusiva convivente do morto. Ao final, ouvi o filho mais velho do defunto, o qual me relatou, na condição de confidente do genitor, que o falecido gostava de viver sob fortes emoções. Na iminência da morte, disse-me que seu pai não vivia mais da emoção, mas da angústia. Talvez, concluo, porque tenha resolvido dar mais espaço à sua consciência moral, que o colocou no banco dos réus do processo histórico de sua vida. A respeito da constância moral, meu filho, adolescente, gosta de dizer, vez por outra, que sua consciência está de férias. Sempre lhe respondo que o assento da consciência nunca está vago. Mas uma boa consciência moral pode, de fato, restar em férias se estiver em constante estado de entorpecimento existencial, como no caso do nosso de Cujos, enterrado há algum tempo, junto com sua consciência, a 7 palmos abaixo da terra. Raízes. Herson Teodoro de Oliveira. Há muito que o doutor Joaquim Barroso não vinha à vila de Santinhas de Minas. Surpreendeu-se ao encontrar um novo acesso, um braço que ligava o antigo povoado à rodovia que vinha de Alfenas. O resto estava igual, sem luz, sem água, sem nada. A antiga colônia de roceiros e trabalhadores dos cafezais continuava como sempre tinha sido. Passou em frente à capela e seguiu até o fim da rua, onde a cidadezinha acabava. Rodou por uns 200 metros e já deparou com o antigo caminho que ligava o povoado aos imensos cafezais das terras do pioneiro João Barroso, seu bisavô. Foi diminuindo a velocidade do carro até parar por completo. Desceu do veículo e contemplou o matagal abaixo que invadia a velha rota agora abandonada. O velho caminho estampava um leito desgastado pelos anos sem conta de abandono e pelo trabalho inclemente das chuvas. Trilhas sulcadas no solo pelos cascos dos animais que vinham pastar o capim cruzavam em zigue-zagues o antigo caminho. Voltou para o carro. O fusquinha não era de todo velho. Talvez ainda fosse possível trafegar. Soltou o freio e acelerou mansamente. Preferiu passar pelas extremidades, onde as areias trazidas pelas enxurradas aplainavam um pouco os escombros. O carro foi indo, rangendo, mas prosseguia. Pensou no antigo latifúndio do velho João Barroso, com quase 100.000 pés de cafés e vasta extensão de pastos. Agora a propriedade estava reduzida a uma fazendola,
com pouco mais de 30 alqueires mineiros e com plantação reduzida a uns 5.000 pés de café. Tudo mais já havia sido partilhado e vendido. A festa. Davi Capelato. Sem pressa, sai do boxe e se enxuga. A campainha do telefone soa longe. Abre a porta do banheiro e estica os olhos para o quarto. Ai, cadê o aparelho sem fio? Se corresse, teria conseguido atender. Foram 5 ou 6 toques. Mas nem tentou. Pele enrugada, não pela ducha, mas pelo tempo. Passa hidratante de baunilha, o seu preferido, pelos braços, seios, ventre, pernas, pés. Alguma emergência? Telemarketing? Engano? E continua em pé, besuntando-se na frente do espelho, ainda embaçado do banheiro. Será que Sérgio se lembrava? Sempre ficava pronta para os compromissos com antecedência de meia hora. Respeito à pontualidade. Aprendeu isso com o papai, gaúcho, que, de certo, herdou o costume dos avós alemães. Não chegaria atrasada à festa de 30 anos de formatura da faculdade de jeito nenhum. Pelo menos, isso Norminha havia lhe confidenciado. Sérgio estaria lá. A amizade com a organizadora do evento lhe garantiu a informação privilegiada, pois Norma guardava em segredo a lista dos confirmados. Queria que a curiosidade da turma aumentasse. Ele havia comprado 2 convites, porém. Veste a calcinha e o sutiã pretos e, antes de arrematar com o longo adquirido especialmente para a ocasião, bem caro, não ia contar tostões a essa altura, se acomoda na penteadeira a fim de pintar-se e ajeitar o cabelo, que um dia foi loiro, mas hoje exibe um castanho claro, retocado naquela tarde mesmo. Nem rica, nem pobre, nem eufórica, nem deprimida. Não formou família, mas também não sofreu com nenhum relacionamento fracassado. E não se ressentia tanto, nem se regozijava, é fato. Simbiose. Carolina Nabarro Munhoz Rossi. Não ouvir a voz dele, sentir o cheiro dele, tudo me fazia morrer por dentro. A falta que ele me fazia era física. A dependência era real. Entrei em crise de abstinência. Adoeci ainda mais. Não saí da cama por meses. Eu não conseguia fazer o tempo parar até que ele voltasse. E não parecia que ele ia voltar. Recuperei 10% da visão. E passei a viver das sombras, às custas do governo, no meu apartamentinho, na companhia apenas de um revólver que aprendi a usar para proteção. Os amigos voltaram, mas eu os deixei partir novamente porque não há como ser amigo de nada. E eu era um nada. Não falava, não agia, não pensava. Só ocupava espaço. Um espaço que sequer acreditava merecer ocupar. Com o tempo, passei a ter medo. Pânico, eu não conseguia mais sair de casa. Sentia como se ele estivesse me vigiando à distância, esperando o momento de se aproximar para me dizer que eu estava fazendo tudo errado, que a culpa de tudo era minha e que eu precisava ser castigada novamente. Tentei fazer terapia, mas os 2 psicólogos que eu procurei parecia que não queriam entender nada do que eu tinha vivido. Insistiam na necessidade de eu retomar a minha vida e retirar ele do centro de tudo. Não percebiam que eu era ele, que não havia eu sem ele. Deixei então de existir, esperando ele voltar. E ele voltou. Hoje, ele simplesmente apareceu. Estava esperando o momento certo. Ouço a sua voz, vejo a sombra do que ele é.
amo mais do que nunca, mais do que tudo. Volto a respirar. Posso até vir a ser novamente. Ele veio me buscar. Um momento pelo qual esperei, para o qual me preparei. Pego o revólver. Não consigo viver sem ele, mas também não posso mais viver com ele. Só sei que nada sou. Aperto o gatilho. Não uma, mas 2 vezes. Veneno. Daniele Martins Cardoso. Samuel se assusta. Entre ele e o picolé, uma abelha. Ela procura o chocolate que escorre entre seus dedos. A avó insiste. Rápido, menino, que já vão chamar. Não dá tempo de lavar as mãos. O banheiro é longe. Vai. Limpa o que pode na calça, na blusa enxuga a boca. A abelha quer seu quinhão. Tenta espantá-lo enquanto segue para o tribunal. O barbudo ali, montaguarda, avisa. Vão falar o seu nome. O menino espera, esfregando as mãos. A porta se abre. Ele estica o olho. No alto, o juiz de capa preta. Ao lado, 3 policiais. E entre eles, uma cabeça raspada. O pai estremece. A abelha havia encontrado na calça surrada um gordo pingo marrom glacê. E ali se deliciava até ser surpreendida pelos dedos ameaçadores que ansiavam sossego. Samuel pousou a mão direita na coxa. Agora, trava os dentes e procura com o indicador e polegar o ferrão. O juiz mandou entrar. Vamos, ordena o barbudo. Samuel caminha, boca trêmula, olhos cheios. O ferrão queima. Passa pela cabeça raspada. Pisca, tentando esvaziar os olhos. A cabeça se mexe. É meu pai. Um odor conhecido toma conta das narinas. Chinelo azul, uniforme cinza, algemas. O pai, com o cheiro daquele remédio de matar carrapato, sem cabelo, parecendo o Bilu. O pai não gostava do cachorro, chutava tanto que o bicho desancou. Agora, o olho no chão, sarnento igual. O ferrão castiga, precisa encontrá-lo. Uma cadeira no final do percurso. É para se sentar. Obedece e com a mão esquerda acaricia o anular direito. Ao lado, gente com cara amarrada. Todos o observam. Não encara. Conhece os olhos farpados. Um livro preto, maior que a Bíblia, descansa sobre a mesa. Atrás, um ventilador, também preto. Faz barulho. Vento não. O balão. Antônio Mário de Castro Figlioli. Aprendi a lidar com a morte aos 3 anos de idade, na marra. Simples assim. Estava em meu quarto, brincando no chão com um caminhão de bombeiros que tinha umas luzes intermitentes, azuis e vermelhas, e uma sirena bem estridente, o máximo de automação naquela época. Presente do meu padrinho Milton no Natal, o que só vim a descobrir tempos depois, porque por muitos anos achei que tinha ganhado do Papai Noel. Minha mãe entrou, muito séria, a boca trêmula. Ela disse de supetão que o papai tinha ido para outro lugar, de onde ficaria olhando para nós. Não podíamos mais vê-lo, mas ele estaria juntinho da gente o tempo todo. Algo assim. Eu fiquei só olhando para ela. Não me vi no espelho, mas se eu soubesse definir uma fisionomia naquela época, certamente definiria a minha como de perplexidade. Eu me lembro desse, digamos, dia fatal. Ainda sinto viva a sensação de formigamento no rosto. Também percebo, de alguma forma, a
carinha de assombro que eu supostamente fiz e que, pelo óbvio, nem sabia o que era. Não entendi nada. Fiz um monte de perguntas. Como é que o papai vai ficar com a gente o tempo todo, mas a gente não vai poder ver ele? Aonde foi o papai? Por que o papai não quer aparecer? Ele está brincando de esconde-esconde com a gente? Cadê o papai? Esse lugar que é aqui, mas não é aqui. Onde é? Eu não vou mais jogar bola com o papai? Ele nunca mais vai me levar de cavalo, escada acima? Senhoras e senhores, passaremos a entrega dos prêmios do concurso de literatura para juízes. Para tanto, anunciamos a palavra do escritor Mafra Carbonieri, membro da Academia Paulista de Letras, para falar em nome da comissão julgadora sobre as obras premiadas na primeira edição do Prêmio de Literatura para Juízes. Senhores juízes, nós temos um cerimonial, mas o mais importante do cerimonial é a informalidade. Podemos conversar, podemos examinar tudo, verificar o que fizemos aqui, e o que disse o Chalita, o que disse o Jaime, o discurso deles antecipa os objetivos do nosso concurso, que foi um sucesso, como todos verificam pelo trailer que foi apresentado. Eu vou fazer, então, um comentário crítico, e, em nome da comissão, está no meu relatório, vou simplificar o relatório, e dizendo o seguinte: eu fui designado. Obrigado. Eu fui designado relator dos trabalhos desse concurso por causa de minhas vinculações biográficas com a comunidade jurídica. Ao longo da vida, eu fui jurado do Tribunal do Júri, advogado, promotor público, professor de Direito Penal e juiz, chegando a desembargador. Conheço, portanto, as preocupações de meus colegas. Foram minhas. E a oportunidade desse retorno me devolve as lembranças de retratos ainda nítidos na memória. Agora, no meu trabalho, eu falei um pouco sobre a memória e leio o seguinte: a memória é um fator de criação literária. Contudo, a sua falta também é. No espaço deixado pelo vazio da memória, inventa-se, elabora-se, realiza-se também a literatura. Como se sabe, a literatura é uma linguagem estética, isto é, ela não se deixa apreender pelo relato trivial, rasteiro ou inconsequente. Em que gênero os juízes se saíram melhor? Em que gênero? Na crônica e no conto, essa é a resposta. Né? Os meus colegas juízes trabalham bem melhor na crônica e no conto. A comissão verificou isso de imediato. O que é a poesia, senão uma oração profana? As obrigações do juiz, severas e massacrantes, deixam um pouco espaço a especulações líricas. É uma verdade, não é? Apesar de tudo, o poema a que se conferiu o primeiro lugar, de José Luiz Fonseca Tavares, com esse título simples, Soneto, revela um poeta com o domínio da técnica e do conceito da forma fixa, onde se notam a elegância externa da cadência e a precisão do conteúdo poético, como a nossa atriz mostrou a vocês muito bem. Soneto, de Fonseca Tavares, poderia figurar em qualquer antologia poética de alto nível. Falemos sobre o outro poeta, né, o Cássio. Com criatividade própria, sem dúvida, Cássio Ortega de Andrade feria-se em Cachorros Coxos ao modernismo de 22, mais especificamente a Oswald de Andrade.
O poema oscila entre a piedade e a ironia. Ficou com o segundo lugar. Travessia, de Antônio Seabra Cruz Neto, é um poema minimalista sobre um aspecto do conflito de sentimentos. O que é o fórum, senão o cenário de todos os conflitos? Cruz Neto foi escolhido para o terceiro lugar. Agora, fizemos observações sobre a diferença entre crônica e conto. O assunto comporta soluções arbitrárias. Tanto são os modelos da crônica. Braga, Sabino, Drummond, Veríssimo, Coni, Werneck, Marcos Rey. E sem tocar no sagrado nome de Machado de Assis, que ajudou a limitar o gênero. Porém, pode-se admitir que o núcleo da crônica, apesar das variáveis, aponta para uma reflexão pessoal. É o que se observa em Menino e a Vida, de Robledo Matos Alves de Moraes, classificado em primeiro lugar. Uma reflexão sobre a infância em linguagem viva, colorida, cheia de contatos com o desconhecido. A natureza física sendo incorporada pelo entendimento. Um belo exemplo de crônica e de reflexão pessoal. Um contrato de parceria agrícola serviu de estrutura para que Patrícia Pires escrevesse Entre Porquinhos, Padres e Almoço no Júri. A ela coube o segundo lugar. Pondo em cena situações cotidianas da vida rural, a narradora jamais comete o engano de considerar-se superior a gente simples e soluciona a crônica com fidelidade ao humor e aos propósitos do caso, linguagem adequada e equilibrada. Infidelidades póstumas, de André Gonçalves Fernandes, mereceu o terceiro lugar. Agora, a reflexão do narrador, um juiz de Vara da Família, se desenvolve sobre as peripécias sexuais de um morto e as consequências dessa irresponsabilidade tão comum e tão escandalosa quando descoberta. Não há benefício para ninguém. Como diz o André, ao final das contas, o homem infiel é um ser infiel também a si mesmo. O morto deixou decepções e uma péssima biografia que o juiz narrador comenta com desencanto. Vamos falar sobre os contos, né? Raízes é um conto, mas poderia ser o roteiro de um romance. Tão poderosa é a agregação das lembranças que ocorrem ao narrador. Num retorno à sua terra, à propriedade da família, aos velhos costumes. Um excelente conto mineiro, de nostalgia disfarçada, escrito por Erson Teodoro de Oliveira, detentor do primeiro lugar. Seguro no comando da narrativa, sem derramamento de adjetivos ou figuras de mero efeito, o autor cria uma personagem que retorna a si mesma no confronto com os recantos da memória. Davi Capelato concorreu com A Festa e obteve o segundo lugar. Um conto ágil, escrito com desenvoltura, sobre uma mulher que se prepara minuciosamente para a festa a que não comparecerá. Não é um conto sobre a hesitação feminina, mas sobre a angústia de decidir, que vocês conhecem muito bem. Um conto interessantíssimo, né, que, aliás, exigiu da atriz uma emoção visível, é Simbiose, de Carolina Navarro Munhoz Rossi, terceiro lugar. É o relato trágico do desaparecimento de uma personalidade que se deixa diluir em outra. Um conto terrível sobre a despersonalização patológica. Talvez seja o tratamento literário, muito bem realizado, de algum caso dos repertórios criminais. A comissão concedeu ainda 2 menções honrosas, a Daniele Martins Cardoso, por Veneno, e Antônio Mário Castro Filiolia, por O Balão. Este conto, O Balão,
trata com resignada tristeza o problema da morte, quando a fatalidade acontece na infância. E Veneno, de Daniele, narrado do ponto de vista do menino Samuel, trabalha com a inocência e o deslocamento da criança, quando chamada a suportar a sociedade dos adultos, ou insensibilidade, ou violência, ou egoísmo, um recorte objetivo da vida. Eu escrevi também no meu relatório que a comissão se congratula com os candidatos. Eu quero enfatizar isso. A comissão se congratula com os candidatos. O concurso atingiu a sua meta: atrair os juízes para a elaboração estética de sua experiência na vida e no fórum. Premiados ou não, ofereceram a todos, ofereceram o que todos temos de melhor, a reflexão lúcida. E por isso nós agradecemos. Senhor presidente da mesa, uma palavra muito rápida, que eu quero, em primeiro lugar, uma saudação a doutor Jaime, a Ricardo Scaff, que representa o Naline, e ao nosso presidente aqui da academia, e agradecer o companheiro de trabalho, que foi o Mafra Carbonieri, e uma saudação a todos os premiados. Eu já tinha tido conhecimento da excelente narrativa dos juízes, porque eu li aquele livro Letras da Lei, em que os juízes também se dedicaram à literatura, e fiquei muito satisfeita de encontrar textos excelentes, sobretudo no conto, e textos também de memória. Esse conto premiado, As Raízes, eu me senti dentro dele, porque eu me senti na zona rural de uma fazenda onde eu cresci. Então, é um conto muito bem estruturado e os juízes lidam muito bem com a palavra escrita. Parabéns a todos os premiados e obrigada a todos os presentes. Senhoras e senhores, são 9 prêmios, primeiro, segundo e terceiro lugar das 3 modalidades, e 2 menções honrosas de conto. Vamos começar pelo gênero poesia. Para fazer a entrega dos prêmios dessa modalidade, convidamos a juíza Herta Helena Hollenberg Padilha de Oliveira, diretora da APAMAGES. Convidamos para que venha aqui à frente, premiado na modalidade poesia, juiz Antônio Seabra da Cruz Neto, da comarca de Garça, obteve o 3º lugar com a obra Travessia. Segundo lugar, da comarca de Ribeirão Preto, com a obra Cachorros Coxos, juiz Cássio Ortega de Andrade. Convidamos aqui à frente senhora Maria Inês Tavares Cardoso, filha do saudoso juiz José Luiz Fonseca Tavares, de São Paulo, autor da obra Soneto, laureado com o 1º lugar na modalidade poesia do Prêmio de Literatura para Juízes. Prêmios da modalidade crônica. Fará a entrega dos prêmios a escritora Ana Maria Martins, diretora da Academia Paulista de Letras. Convidamos aqui à frente juiz André Gonçalves Fernandes, 3º colocado com a obra Infidelidades Póstumas. Segundo lugar, com a obra Entre Porquinhos, Padre e Almoço no Júri, juíza Patrícia Pires, de Santo André. Primeiro lugar, com a obra O Menino e a Vida, convidamos aqui à frente juiz Robledo Matos Alves de Moraes, de Monte Aprazível. Daremos início à 3ª e última modalidade, conto. Convidamos o escritor Mafra Carbonieri, membro da Academia Paulista de Letras, para promover a entrega dos prêmios. Primeiro, as 2 menções honrosas. Com o conto Veneno, convidamos a juíza Daniele Martins Cardoso.
A segunda menção honrosa do desembargador Antônio Mário de Castro Figliolia, autor do conto O Balão. Ele justificou sua ausência, receberá então das mãos, depois do Dr. Jaime, esse certificado do seu prêmio. Passaremos então aos 3 vencedores. Em terceiro lugar, com a obra Simbiose, juíza Carolina Nabarro Munhoz Rossi. Segundo lugar, com a obra A Festa, juiz Davi Capelato. Juiz Erson Teodoro de Oliveira, com a obra Raízes, que aqui será representado pelo seu filho, Gabriel Teodoro de Oliveira. Eu convido todos os premiados a, por favor, virem aqui à frente para fazermos uma foto de todos eles.